muito bem-vindos, muito bem-vindas ao FeFlow Podcast. Aqui é o podcast onde a gente recebe empreendedores de sucesso nas suas áreas. E eu estou recebendo uma pessoa maravilhosa que desde o começo do podcast eu já queria trazê-la aqui. É uma mulher, né? Já dei esse spoiler para vocês, que é uma profissional da área da saúde, ela é profissional de educação física e ela tem uma jornada de muitas formações. Ela é professora de yoga, ela já fez várias imersões, inclusive na Índia. Ela é formada em biopsicologia, eu não sabia disso. Ela tem vários tipos de formações de autoconhecimento e ela se encantou pelo treinamento da face, assim como eu, a gente se encontrou num desses treinamentos, a gente se conheceu lá e já me identifiquei com ela logo de cara. E ela tem um trabalho maravilhoso, ela é criadora do Treino Gaia e é também criadora do Gaia Facial Fit, que são treinamentos, um mais corporal, um facial, mas ambos trazem essa abordagem da fáscia junto com várias outras coisas que englobam o estilo de vida saudável. Para mim, ela é representação de estilo de vida saudável, porque ela é o que ela ensina, ela é o que ela passa, e é por isso que ela encanta por onde ela vai, e ela é uma simpatia que é a Érica Sanfelice. Ah, obrigada, Sanfelice de feliz, né, também? Pois é, esse nome já traz alguma coisa boa, né? Nossa, gente, maravilhosa. E empreendedora, agora empresária também, né? Na verdade, você já tinha essa veia, mas acho que tá cada vez mais forte isso, né? Eu acho que as coisas foram caminhando para um lugar que, de repente, eu nunca nem tinha imaginado. Mas eu acho que todo professor, no fundo, ele é empreendedor. Ele acaba sendo o dono do próprio negócio. Então, o que a gente fez, o que eu fui fazendo com o meu trabalho foi só acompanhando o ritmo de crescimento. Eu acho que a tendência também, né, mundial do online. Então, isso tudo veio para contribuir e fez com que o negócio também crescesse. Sim, sim. E assim, eu vejo você que, justamente nesse seguir as tendências, desde quando eu te conheci, eu vi uma necessidade muito grande sua de contribuir e pegar o conhecimento que você tinha, independente do grau de conhecimento, de você passar. Então, quando eu comecei a te seguir no Treino Gaia, que era o que você tinha naquela época, ainda não tinha o Gaia Facial Fit, eu não sei se você se lembra, a gente se conheceu, acho que foi em 2017, no curso da Divo Miller, da face do assoalho pélvico. Você se lembra disso? Lembro. E aí eu me conectei ali com você, meio que, né, a gente todo mundo se cumprimentou e tal, mas aí eu fui seguir e tudo que você aprendia, você compartilhava de uma forma muito genuína. Isso me chamava muito a atenção, né? E sem se preocupar se as pessoas, né, conheciam ou não conheciam, você queria realmente era espalhar aquela mensagem que estava fazendo bem para você. Então, eu vejo você como uma pessoa que fala disso porque você acredita, você vive e você quer que mais pessoas também colham isso. Então, você já usava as redes sociais, você sempre achava uma forma de informar, né, todo mundo, né, sobre aquilo. Isso eu acho muito legal, muito bacana. E por isso que você está decolando, né? A pandemia só potencializou o que você fazia antes. E eu acho que isso é uma coisa interessante, que eu sempre gostei mesmo de compartilhar. Eu acho que eu ser professora é algo que, para mim, faz muito sentido, porque faz parte da minha natureza compartilhar aquilo que eu sei. Eu gosto de fazer isso, né? Uhum. Eu acho que também essa generosidade em compartilhar é um traço que eu admiro em muitas pessoas, assim, sabe? Então, eu tento trazer isso para minha vida também. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade, porque a gente está sempre aprendendo. E eu sempre me coloquei nesse lugar. Mas o que eu sei, eu gosto de passar. Uhum, Então, exato. Então, eu acho que esse processo de educação contínua e que a gente sempre pode aprender é uma coisa que me fascina. Uhum. E isso me motiva a continuar trabalhando com a face, com o corpo humano, com o ser humano, né? Como você falou, que é algo que é além do físico, né? É de bem-estar mesmo. Uhum, sim. Cara, você tem uma história, né, de movimento e de autoconhecimento que é muito profunda. Da onde começou essa questão de você... Primeiro, você era educadora física. Dentro da educação física, o que você trabalhava? Quando a Érica começou como educadora física. Então, a verdade é que eu não comecei como educadora física. Né? Não, a minha primeira formação, assim, logo que eu saí da faculdade, do colégio, eu fui morar fora e quando eu voltei, eu queria fazer medicina. Uau. Aí quando eu voltei, eu falei, ai, não, eu quero viajar. Eu fiz hotelaria, nada a ver, né? Sério? Aí eu falei, eu queria viajar, eu falei, bom, vou procurar alguma coisa que eu possa... tenha a ver, né? Que tenha a ver, porque eu possa viajar e tal.
E fiz hotelaria e comecei a trabalhar com cozinha. Então, assim, com 20 anos, 19 para 20 anos, eu já era chefe de cozinha. Olha a história. Nossa! Chefe de cozinha. E aí, depois, eu comecei a... eu fui viajar, realmente. Depois eu saí do Brasil, fui morar na Austrália para fazer uma pós-graduação em marketing, porque eu queria ampliar meus horizontes. E lá na Austrália, eu comecei... eu fazia natação, eu queria surfar, eu fazia triatlon e tal. Eu comecei a dar aulas de natação, né, junto com um professor que acabou me convidando, enquanto eu trabalhava em hotel, né? E fazia faculdade, era assim uma loucura, eu quase não Uau! dormia, assim, praticamente, era uma vida bem intensa. Mas eu comecei a questionar minha vida dentro da cozinha, né? Enquanto eu dava as aulas de final de semana e tal, e eu me sentia muito sozinha, assim, dentro da cozinha, é um trabalho muito individual, e eu queria me conectar com as pessoas. E bom, vivi uma crise ali, ai, o que que eu faço e tal. E aí, quando na época eu estava morando fora na Austrália, né, com um namorado e terminou o relacionamento e eu voltei e falei, e agora, o que que eu vou fazer da minha vida? E voltei a trabalhar em restaurante. Isso já aqui no Aqui Brasil? no Brasil, voltei. Tá. Isso 99 para 2000, não, acho que já era 2000. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante e para ir para a Austrália eu vendi meu carro. Eu vou contar a história só para chegar onde Tá. eu quero chegar. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu estava trabalhando nesse restaurante e um dia eu estava dentro do ônibus pensando assim, puxa, quando é que eu vou comprar um carro de novo, né? Porque eu vendi o carro para ir viajar, né? E aí toca o telefone, era um pessoal, uma produção do No Limite, produção do Fantástico, me perguntando se eu queria participar do No Limite. Eu falei, não, eu não gosto dessas coisas. Aí eles falaram assim, não, mas ganha um carro quem participar. Aí eu falei, não, vamos lá. E eu fui participar. Por que eu tô contando essa história? Porque isso meio que ressignificou toda a minha relação com atividade física. Depois que eu participei do No Limite, eu falei, gente, realmente é o que eu gosto, assim, é de esporte, de natureza, né? Eu tive alguns convites, assim, para trabalhar e logo que eu saí do No Limite, então eu fiz uns trabalhos como modelo, mas não era a minha área, nunca foi, e eu era muito tímida também. Ainda sou, mais reservada, mas eu era muito mais bicho do mato. E aí uma amiga minha falou assim, nossa, você tem tudo a ver com educação física, por que você não presta faculdade? Então foi depois do Foi programa. depois, foi. Eu nem toquei no assunto, eu já sabia dessa história do programa, mas eu não sabia se ela ia falar algo. Eu falei, deixa ela falar. Então, olha, gente, vocês já estão vendo que esse Feflow vai revelar coisas de Érica. Você não fala muito disso, né? Não falo, mas a gente já Vamos tá contar. conversando. É contar, ótimo, é ótimo. Aí depois, então, que eu comecei a fazer a faculdade, antes um pouco da faculdade, eu fazia yoga desde os meus 18 anos, né? E a minha irmã já era professora de yoga. E logo que eu entrei na faculdade, eu já estava num processo, assim, depois do No Limite, principalmente, que eu tive que lidar com muita ansiedade, com muita coisa, assim, com a minha imagem, foi muito estressante para mim, assim, sabe? E aí eu mergulhei mais fundo nos processos de meditação, de autoconhecimento e tal. Então eu entrei na faculdade, já estava super envolvida com yoga e continuei estudando, né? Fui para a Índia, acho que 7 vezes já para estudar e ficar lá estudando, mas enfim, comecei a dar aula de yoga muito rápido, né? E a primeira aula de yoga que eu dei, inclusive, foi porque a minha irmã falou assim, eu não posso ir, minha irmã já dava aula de yoga, né? Você pode ir lá? E eu nem achava que eu ia conseguir fazer. Eu falei, tá bom, vou dar uma aula meio que alongamento e tal. E eu fui indo, assim, sabe? Vou me virar, né? Se vira nos 30. Fui me virando. E aquilo foi fazendo sentido pra mim, né? Você curtiu dar aula de yoga? Super. Então, assim, desde a faculdade, eu já fui pra essa área, né? De bem-estar, né? E comecei a trabalhar. E eu frequentava uma academia ali do lado da minha casa desde sempre. Então, quando eu entrei na faculdade, já era estagiária da área de ginástica. Então, que era o pessoal do yoga era da área de ginástica. Sim. Aí me falaram, não, vai dar aula de hidroginástica, vai dar aula de não sei o quê. E eu ia e fui, aprendi. Se jogava para dar aula de tudo. Para dar aula de tudo, né?
Então, assim, eu acho que também eu sempre tive uma veia meio generalista, assim, sabe? Nunca fui muito boa em uma coisa, mas de tudo eu fazia, assim, o que precisa fazer, vamos Mas eu lá acho e que isso, faz. o educador físico, a gente tem muito isso, né? Ainda mais o que se joga mais para a área fitness e não tanto para a área da musculação. A gente acaba tendo essa versatilidade de, tá faltando na natação, vai lá substituir. Tá faltando na musculação, vai lá substituir. Tá faltando aula de dança, a pessoa nem dança, mas ela vai lá e arruma um jeito de dar uma aula de dança. É uma versatilidade que os bons profissionais da área conseguem ali, né? E acho que isso é positivo, né? A gente consegue fazer várias coisas bem, né? A gente aprende, como na faculdade de educação física, para quem não sabe, a gente aprende o processo pedagógico. A partir do momento que você consegue deixar coisas complexas em passo a passo mais simples, você consegue fazer isso com qualquer outro assunto, né? Então, não que você seja generalista, mas você entender o que é o princípio ali da educação física, de ser professora, e sendo professora, você consegue desenrolar em qualquer outra área, né? E assim, uma boa professora. Dança eu nunca me meti. Ia ser uma bailarina muito bonita. Muito Dança linda. não, mas esportes eu sempre fiz muitos, então eu sempre consegui me virar, né? E aí, depois de muitos anos estudando e me aprofundando no yoga, autoconhecimento, que a Ayurveda, que é uma outra formação que eu fiz, que a Ayurveda é a ciência milenar indiana, né? A medicina indiana. E estudei também, porque eu também achava que fazia sentido, né? Eu entender sobre a natureza, sobre a nossa natureza. Eu sempre tive essas coisas, assim, de gostar muito de filosofia e de algo profundo, né? Então, eu achei que yoga veio, assim, se encaixou muito bem, assim, com esse traço da minha personalidade. Só que chegou um momento que eu comecei a questionar, porque eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa na minha prática física. Porque eu acho que yoga é uma prática mental e espiritual, né? Física tem os benefícios físicos também, mas assim, eu me envolvi tanto no yoga que eu deixei de fazer minhas outras práticas físicas, assim. E aí eu achava que eu tava ficando mais lenta e tal. E eu tava sentindo falta de um pouco mais de... Energia? De energia, E aí eu acho que a partir dessa minha insatisfação, dessa busca minha por uma outra coisa, que eu fui procurar o conhecimento, né, sobre o corpo, sobre a fáscia, né, sobre o treinamento facial, e que fez muito sentido, porque também tem esse olhar do corpo humano integrado, né, Mas o movimento natural, você estava no yoga, né? Isso. A parte da movimentação natural veio antes do treino da fáscia, né? Veio antes. Quando foi esse primeiro contato com o treino de movimentação natural? Meio que uma coisa veio muito perto uma da outra, assim, sabe? Primeiro eu comecei a fazer as experimentações no meu próprio corpo e comecei a mudar minhas aulas de yoga e comecei a incluir umas coisas de movimentação natural, baseado no método natural, que é um método do início do século XX, né, que o Georges Hébert, que era um marinheiro francês, ele, estudando os povos ancestrais, ele começou a perceber isso, imagina, no início do século XX, né, que o excesso de industrialização dos movimentos, né, e da sociedade estava debilitando o corpo e tornando as pessoas menos capazes do que os povos que viviam livremente, né? As tribos africanas, né? Os caçadores-coletores. E aí ele, então, institui no exército, na França, um método que ele chamou de método natural, né? Em que a gente trabalha o corpo de forma generalista e integrada. Então, ele listou 10 tipos de habilidades humanas e que todos os seres humanos deveriam fazer, né? Que são os equilíbrios, que são as quadrupedias, que é a caminhada, a corrida, saltos, as escaladas, levantar e receber, lançar e receber, levantar e carregar, a natação e as habilidades de luta. E aí eu comecei a questionar, falei, poxa, no yoga eu nunca salto, nunca escalo, sabe? Então eu comecei a incluir algumas coisas assim dentro da minha aula e algumas pessoas falavam assim, mas o que você tá fazendo não é yoga, né? E aí eu falei, acho que não é.
E aí foi por isso que eu chamei de treino Gaia, porque Gaia é uma coisa que é uma deusa grega que remete à natureza, né? É a mãe terra e que tinha a ver, eu acho que essa integração. Então, eu comigo mesma, com a natureza e com os outros, através do movimento. Então, essa foi a minha piração, assim, sabe? Que ano foi isso? O treino, 2000, o treino Gaia surgiu? 2013 para 2014. Tá. E em 2015 eu já comecei a estudar a fáscia, né, com o professor Johannes. Então, assim, já veio uma coisa que veio meio que integrar esse conhecimento, assim, Entendi, sabe? entendi. E aí, em 2014, eu fui fazer o Movenet, que hoje é a empresa que eu sou embaixadora aqui no Brasil. Então, eu me aprofundei nisso e é isso, continuo estudando, né? Mas foi Eu achei meio que até. esse começo. Eu achei que você tinha estudado primeiro com. Não com o Johannes, eu achei que foi através daquele primeiro curso do Fashion Fitness. Então você conheceu o Johannes antes. Isso, eu conheci o Johannes e fiz o curso de Tensegridade Funcional logo quando. Tá. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei com o treino Gaia, vim com essas ideias, né, da movimentação natural, e eu recebi o convite, né, na época, para fazer um curso de yoga, né? E eu falei assim, olha, não, yoga, eu não estou mais no yoga, agora eu faço um trabalho diferente. E aí, apresentei o que era o meu trabalho com o treino Gaia, e essa mesma empresa tinha o Johannes também como professor, né, de um outro curso, que é o Tensegridade Funcional. Então, a gente meio que foi colega, assim. Nós dois estávamos formatando ao mesmo tempo esse curso. Entendi. Então, eu já comecei a ter contato ali, e aí eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o meu trabalho. E aí, foi assim que eu comecei a estudar fáscia. Legal. Deixa eu até falar pra galera, o professor Johannes, ele teve aqui já, ele já gravou um episódio, que aliás é um dos episódios que foi um dos mais vistos, né, Igor? Do nosso canal, porque foi dele o da Ana, né, também. Foi um conteúdo muito profundo, a gente falou muito sobre longevidade. E ele é um dos caras que é um dos precursores do assunto fáscia em movimento no Brasil. E ele que trouxe uma formação muito famosa para o Brasil, que foi o Fashion Fitness. E ele é uma ponte muito grande que a gente tem daqui do Brasil com o exterior nesse assunto. Então, tanto eu quanto a Erika e tantas outras pessoas, a gente já passou por ele. Então, você que se interessa por fáscia, por longevidade, assiste esse podcast que foi bem legal, foi bem bacana. Só para o pessoal que de repente, né? Não, a gente começa a conversar gente. aqui, aí o que elas estão falando? Quê? Johannes, porque tem gente de todo tipo de área que está assistindo o podcast. A ideia realmente é a gente levar até isso que a gente faz de treinamento da fáscia, de saúde, de uma forma simples. Porque a gente acaba falando de uma complexidade que ainda não chegou na população, né? Então, até depois eu quero entrar nesse assunto fáscia e encontrar uma forma que você explique pra galera, tipo, o que é fáscia, pra quem não conhece? Como que você explica? De forma simples. Então, na verdade, eu vou colocando a informação de uma maneira bem suave mesmo, né? Porque o meu público é público final, não é... Eu tenho também um curso de formação, né? Mas assim, a maioria dos meus alunos, minhas alunas, é público final. Então, eu costumo apresentar como parte do tecido conjuntivo e principalmente o lugar onde a gente produz colágeno, elastina, né? Ácido hialurônico. Então, é assim que eu apresento, que faz parte, né, da anatomia do rosto, mas de uma maneira assim mais suave. Sim. Né? E aí você começou a estudar muito a fáscia, a gente já se encontrou em vários eventos, a gente inclusive já ministrou aulas em grandes eventos juntas, né? A gente participou do Mover Glue da Ana, a gente participou juntas do Fáscia Experience do Johannes, inclusive, que foram grandes congressos desse assunto no Brasil, que a gente estava lá com práticas. E aí você falou que em 2018 veio a ideia do Gaia Facial Fit. Sim. Quando que muda essa história do treino Gaia, dessa movimentação natural, que só para contextualizar a galera, era um curso de formação, ainda é, né, um curso de formação que você tem, que hoje você não foca nele tanto, mas você já deu várias formações para profissionais, né, do movimento. Mas hoje o seu filho, né, o que tá... eu tenho dois, né? São dois, mas um já tá mais crescidinho, meio que tá andando sozinho, vamos dizer assim, né? E aí tem ali o que você tá cuidando ali
com mais xodó, vamos dizer assim, né? Será? Não sei. Assim, eu sinto que o treino Gaia é algo da minha pesquisa pessoal e que é uma coisa que é muito... Sou muito eu, assim, sabe? Então, as formações que eu dava era muito assim, a partir das minhas experiências, né? É o que você faz também, né? Com o o Movie Flow, sim. E hoje, como representante do Movnet, né? Que é a maior empresa de movimentação natural, o maior método mais conhecido, divulgado no mundo, e que hoje eu sou representante, então, e hoje eu sou professora do método, né? E eu tô focada nisso agora, em espalhar esse conhecimento. Enquanto isso, eu continuo estudando, e eu tenho o meu trabalho autoral, que é o Treino Gaia, mas que por enquanto tá ali paradinho, assim, sabe? Eu não tô ensinando, não tô dando aula do método, e como eu falei, tô agora focada na divulgação do Movnet, nos cursos online, enquanto o Gaia Facial Fit, agora voltando para sua pergunta, né? O Gaia Facial Fit, a partir dessas pesquisas de movimentação natural, de corpo integrado, de produção de colágeno, quando falava colágeno, falando colágeno. Até brilha os olhos, a mulherada agora até arregala o olho, tipo, e aí bota o vídeo assim, fala mais disso. E eu acho que chegando ali nos meus 40 anos, né, e com essa loucura de colágeno, reposição de colágeno, e a gente sabendo que o movimento é capaz de produzir colágeno, e aí eu falei, bom, eu vou pensar em alguma coisa, em cuidar do meu rosto como eu cuido do meu corpo, através do movimento, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. E assim, eu fiz vários cursos de ginástica facial, de yoga facial. E cada vez que eu fazia um curso, eu falava assim, putz, isso é legal. Mas se tivesse esse estímulo, eu acho que ia pegar, sei lá... E agir diferente. Ia agir diferente, ia pegar, sei lá, eu ia estar ativando... um mecanorreceptor diferente. É porque aí foi onde você começou a ligar. Eu comecei você fazia a ligar com a fáscia, isso, né? com a fáscia. Então, Sim. com esse conhecimento. E... Nenhum curso para rosto foca no estudo da fáscia junto. Não, existem algumas pessoas que eu sigo e que eu já fiz alguns cursos de fora que falam sobre fáscia. Inclusive, tem até um nome interessante que eles chamam de facialist. Facialist. Entendeu? São pessoas que estudam a fáscia no rosto. Mas são poucas as pessoas que falam sobre isso. Né? Então, tem muitas pessoas muito sérias que falam sobre exercícios faciais. Fonoaudiólogas, né? O pessoal da fonoaudiologia estética, que é mais pro lado que eu acabei indo por conta mesmo da minha própria vaidade e para onde a minha pesquisa foi indo, né? Que foi a história de... Eu estava focada na produção de colágeno. E o pessoal da fonoaudiologia, eles estudam mais essa questão da fáscia por conta de assoalho vocal? Então, eu não conheço muito profundamente o trabalho deles. Eu sei que eles trabalham muito com função diferente do meu trabalho. Eu faço também alguns exercícios que eu chamei de exercícios funcionais, que também trabalham, por exemplo, o funcionamento de articulação temporomandibular, a visão, que veio do yoga dos olhos, alguns exercícios posturais, que também está relacionado com a linha posterior, né? Que também está relacionada com as linhas da testa. Sim, então, total. tem os exercícios funcionais. Mas com essa visão da fáscia, eu encontrei muita pouca informação. Então, o que eu vou aprendendo, eu vou ensinando, sabe? E eu tenho esse curso online, então eu comecei a fazer uma compilação desse conhecimento em 2018. Eu lancei o curso e continuo sempre colocando atualizações. Então, é um curso que já está lá, está pronto. São 3 meses de rotinas diferentes. Porque da mesma forma que a gente tem que variar os estímulos no corpo, a gente tem que variar os estímulos do rosto. E são mais de 2.500 alunas hoje. Uau! Uau! Incrível! E é muito legal que tem resultado. As pessoas falam não só dos benefícios físicos e estéticos, mas também do bem-estar. Né? Então, isso é uma coisa que me motiva muito. Porque eu nunca imaginei que eu trabalharia com beleza e estética. É muito louco, né? Porque eu acabei
fazendo isso, mas não era algo que... Você tá me falando já de várias coisas que foi tudo muito por conta da sua busca pessoal, né? E depois da sua busca pessoal, você, poxa, eu vou contar pra mais gente. E de repente, né, a coisa vai tomando uma forma muito, muito bacana. E a questão do rosto, eu já vi algumas outras pessoas, mas eu acredito que o jeito que você faz é muito seu. O jeito que você fala, o jeito que você divulga, o jeito que você ensina o exercício, é bem diferente do que se vê no mercado, né? É muito autoral, não é uma cópia de alguém, é muito o seu estilo. E eu não sei, tá? Posso estar enganada, mas você é uma pessoa que, além de tudo, você se preocupa justamente de unir as informações de rosto e corpo. Integrando, mesmo sendo o rosto, às vezes você ensina algumas coisas em relação ao corpo para a pessoa entender que é um todo, né? De alguma forma ali você tá ligando as peças para as pessoas entenderem que é integrado. Sim. Assim, mesmo no método, no Gaia Facial Fit, eu criei um método porque eu coloquei, assim, eu incluí 5 fases num treinamento, né, que dura cerca de 10 a 15 minutos no dia. Então, são 5 tipos de estímulos que você dá que fazem com que, por exemplo, a respiração, que influencia no pH da face, influencia na tonicidade, né, na rigidez do sistema nervoso. Então, assim, a respiração é algo que eu falo muito da importância e todos os dias eu ensino um exercício respiratório para ser feito, entendeu? Então, é uma coisa que é integrada, não deixa de ser integrada. Então, eu gosto muito, eu estava vindo para cá e pensando nisso, né, que é algo que a gente fala muito quando a gente fala em sustentabilidade, né, em economia sustentável, e que pode ser também trazido para o bem-estar sustentável, assim. É você pensar globalmente e agir localmente. Então, a gente pensar num corpo como um todo e agir localmente. Então, assim, eu divido didaticamente, né, os músculos, a região do rosto que a gente vai estar trabalhando, mas a gente está trabalhando o rosto todo integrado, e não só isso, né? Também tem o trabalho que eu foco muito e falo muito, né? Sobre o bem-estar integral, sobre atividade física moderada, né? Pra gente ter esse ganho sistêmico ao mesmo tempo, né? E sobre alimentação, falo da importância, não falo nada sobre como, mas assim... É um todo, né, Fê? Sim, não dá pra... total. E eu acho legal que você mostra muito antes e depois. E, cara, é impressionante o quanto você ficou mais bonita do que você já era. Gente, a Erika sempre foi bonita. Onde ela... Não tem como a gente não comentar quando a Erika chega em algum lugar e fala assim, nossa, como ela é linda, né? Ela é muito linda. E você ficou realmente com o seu rosto mais bonito do que era. Assim, é chocante. E você, assim, sem maquiagem, você só tá com... Não, eu tô com... Eu só tenho preguiça de passar Você maquiagem. tá só com cílio, eu tô com né? cílio, Postiço. Eu coloco cílio postiço porque eu não tenho que passar Você rímel. tá zero maquiagem. Zero. Zero. Gente, vocês têm noção? Você não tem problema em falar a sua idade, né? Hoje você tá com quantos anos? 45. Tá vendo, gente? Eu tenho que fazer o curso dela, porque meu marido tem uma pele maravilhosa sem fazer nada disso que a gente faz. Eu acho que é genética, né? É genética de baiano com sergipano, do marido. Não. A genética ajuda. Eu que lute, então eu tenho que começar a fazer os exercícios da Érica, porque, nossa senhora... dá resultado. E o que eu acho mais legal, você posta lá vários antes e depois, e não é só mulher nova, né? Pelo contrário, né? As mulheres, qual que é a faixa etária das mulheres que fazem? Então, eu diria 50 a mais. 50 a mais. 50 a mais. E todas têm resultado. Sempre tem resultado. Todas, cara. Têm resultado. É impressionante. Porque, primeiro, assim, se você só pensar no relaxamento muscular, se fosse só músculo, não é. Mas vamos supor, só músculo. Só de você relaxar a musculatura, você já tem um benefício muito grande, né? Então, as linhas de expressão vão ficando cada vez menos profundas, né? Você aprender a relaxar a musculatura já é muito bom, já tem um ganho grande, né? E além dos outros estímulos, né? E o autocuidado também, esse olhar amoroso, eu acredito muito no poder da intenção, né? E quando a gente trabalha a face, também é legal a gente colocar essa intenção, né? Porque não dá para dividir uma coisa da outra, é onde você coloca a sua intenção e essa energia, a respiração. Então, eu acho que isso vai ajudando mesmo. E a autoestima vai melhorando, né? Então, eu acho que as mulheres ficam mais bonitas no antes e depois
por conta desse olhar amoroso também, sabe? E aí o programa ele tem 3 meses, o programa em si, você diz o passo a passo, mas aí a pessoa tem o acesso... Vitalício. E ela consulta aquilo, depois chega um momento que ela aprende e consegue fazer sem olhar o vídeo. Pode ser, eu acho que você pode aprender e ter essa autonomia de fazer, né? Mas ali, assim, são 3 meses de exercícios faciais, rotinas diferentes, que você tem ali em fácil acesso, porque hoje em dia, né, E aí a ideia simples. é a pessoa fazer o ciclo e Pode recomeçar. refazer, entendeu? Porque daí, entendi. o que acontece? Quando eu faço pela minha cabeça, tem os meus preferidos. E aí eu acabo deixando de fazer outros, sabe? Então, entendi. assim, é legal você... E você atualiza a ter- plataforma também. Sempre atualizando a plataforma não só com os exercícios do dia, né, os 10, 15 minutos por dia, eu também sugiro algumas práticas complementares. Então, tem uma prática lá com guaxá, que o guaxá é uma pedrinha de jade ou de quartzo rosa que você pode fazer, ou um rolinho, ou uma escovinha que tem uma vibração. Eu ensino as pessoas a usarem isso. Ou a ventosa também, que é uma ótima maneira de estimular a pressão negativa, é uma ótima maneira de estimular a fáscia, entendeu? Então eu ensino isso às pessoas para terem esse autocuidado em casa. Entendi. E aí, para usar esses acessórios para complementar, né? Para complementar. É a mesma coisa como com o corpo, né? A É. gente vai trazendo estímulos diferentes para o Isso. corpo ficar mais inteligente, mais elástico também, para ele ficando mais resiliente, né? No rosto, acredito que é a mesma coisa. Assim, a maioria dos exercícios a gente só usa as nossas mãos, né? Mas eu trago alguns complementos, né? Alguns acessórios e que fazem o maior sucesso. Quando eu posto alguma coisa de acessório, as pessoas, não sei, acho que tem uma impressão que alguma coisa de fora pode ajudar mais do que o que tá dentro, né? E você já usou umas bolinhas, né? Já Não a do usei Move Flow, bolinha. mas você usou umas pequenininhas, Já, né? Já? Já. E eu tenho uma prática complementar, inclusive, né? Com a bolinha para fazer essa estimulação. Aliás, deixa eu também. aproveitar, deixa. Eu sei Vai. que você já tem, mas eu já vou te dar mais um kit de bolinha, gente, do Move que Flow. E a gente já conversou sobre a gente fazer alguma coisa a gente juntas tem com que a fazer alguma bolinha, coisa né? juntas. Porque você sabe que no Move Flow eu uso já a bolinha, não assim, adoro tá? essas bolinhas. Cadê? Eu pego mais a murchinha, normalmente, porque eu não sei. Gente, agora eu vou ser mentorada. Você é aluna da Érica, tá? Eu não sei se a textura pro rosto ela tem que ser mais soft, assim, ou se ela pode ser mais durinha, assim, ou depende do estímulo. Depende do estímulo, Fê. Você... Porque às vezes eu revezo, a gente faz algumas coisas, é que faz tempo que você fez a forma. Gente, a Erika é formada Eu no sou método formada. Flow, você fez no começo da pandemia. já deve estar diferente, né? Nossa, já mudou muita coisa. É a mesma coisa que você faz, eu vou atualizando o conteúdo, agora também a gente tem uma educação continuada, a gente tem uma plataforma para o professor, que aí sempre a gente coloca aulas novas, tem práticas semanais, mentorias mensais, e eu tenho um programa também que são aulas curtas de autocuidado para quem já pratica, ou para quem é professor, ou para pessoas comuns. Como você tem a sua plataforma do Gaia Facial Fit, eu tenho do Move Flow 1% todo dia, que é para a pessoa fazer 10, 20, 30 minutos e ter na rotina dela, né? Só que nessa plataforma eu não tenho nada pro rosto e nem pros meus alunos do curso. Eu tenho em algumas sequências que a gente faz, mas é uma coisa que eu quero estudar mais, que até a gente conversou em um momento na pandemia, que você até me marcou. Eu falei, Érica, deixa eu passar um tempo, preciso tomar um café com você pra gente conversar, porque eu vejo que falta isso mesmo no Move Flow. Eu faço algumas coisas mais pra essa região de garganta, mas mais pensando em ter uma linha completa trabalhada. Eu não faço pensando no rosto propriamente, né? Então, umas coisas que eu faço hoje na formação, nessa plataforma, eu ainda não faço. Algumas coisas que a gente faz mais para soltar a mandíbula, soltar a linha profunda, para poder massagear essa região. Então, faço tanto com a bola solta, como também esfregando na região. De barriga para baixo, a gente também faz com a bochecha na bola, de um lado, do outro. Às vezes eu pego as duas bolas, a gente de barriga para baixo também. A gente deita, né? Nossa,
você até baba, assim, de tão solto que fica. Bola na testa, e às vezes eu revezo com essa daqui murchinha. A sensação, ela é maravilhosa. Mas é mais pensando em soltar a linha profunda. Tá. Eu não sei até que ponto... Gente, deixa eu até explicar. A gente tá falando como se fosse papo para professor. Gente, é assim, gente. Nós temos, a base de estudo que eu e a Erika temos, ela é baseada na fáscia, como ela explicou, que é um tecido que a gente tem um monte de colágeno, ácido hialurônico, tem a elastina, e é como se fosse uma roupa interna que a gente tem no nosso corpo. E ela tem várias camadas. Ela tem a camada mais superficial, e tem uma camada ali mais fofinha, e tem uma camada profunda, que é a camada que está bem em cima do nosso músculo, igual a carne do mercado. E aí a gente quer trazer mobilidade para isso no nosso corpo inteiro, e também no rosto, né? E aí, quando a gente fala, ela falou linha posterior, eu falei, nossa, pessoal, o que o pessoal entendeu? Nada. Linha profunda, também nada. Só para mostrar pra galera que eu tenho um bonequinho, que esse bonequinho representa os trilhos anatômicos, que é a base de raciocínio que a gente estuda, que é um mapeamento que um americano chamado Thomas Myers, ele deu para o nosso corpo, onde ele dividiu o indivisível, tá? Que são as linhas miofaciais, que são fáscia e músculo. Então, a gente tem 12 meridianos miofaciais. A linha que a Erika falou aquela hora é essa linha verde do meu bonequinho, que é a linha superficial posterior, que ela pega justamente aqui do supraorbital, e que quando a pessoa tem essa linha muito presa, é batata. É onde a pessoa tem aqui super enrugado. Né? A pessoa que fica em constante contração ali, costas, pescoços, lombar, é muito comum que a pessoa também tenha a testa muito franzida, não que seja, é bem empírico, tá? Mas o que eu percebo na prática até do movimento, pessoas que franzem muito a testa, enruga aqui muito no meio da sobrancelha, e aí toda essa linha fica puxada, é como se eu ficasse retraída nessa linha. Pode ser em alongamento excessivo, ela fica muito tensa porque ela está muito alongada, ou ela pode ficar muito tensa porque ela está muito encurtada. As duas coisas podem gerar vários desequilíbrios e com certeza vai ficar ali com aquelas marcas de expressões. E aí, se você solta essa linha como um todo, né? E eu falo muito para os alunos: solta a testa, solta a sobrancelha, solta a testa. Né? E a bola, ela ajuda a dar esse estímulo para soltar. Então, tem várias posições que a gente usa com a bola, até que você fez no curso com a bola aqui na cabeça, contra a parede, né? A bola na testa, que aí a gente vai deixando essa linha mais maleável, né? E linha profunda anterior é a linha que está por dentro, é uma linha de recheio, que pega lá desde o nosso arco do pé, passa por dentro da nossa perna, pega a região pélvica, pega seu diafragma, pega e vem até aqui essa região da garganta, que a gente chama de diafragma vocal, e pega aqui dentro da nossa bochecha. Ou seja, quando essa linha ela tá toda esquisita e ela fica muito assim, muito por conta do nosso emocional, e por isso que o trabalho respiratório que ela tá falando, por si só, já relaxa essa musculatura do rosto, né, e do nosso corpo, isso já dá uma sensação, uma fisionomia melhor. É engraçado, quando a gente faz uma aula que é voltado para face, vamos supor, você faz o treino Gaia ou você faz o Move Flow, que são treinos, não que seja só para a fáscia, não tem como, mas que tem um olhar mais facial. As pessoas saem, né, da prática, o yoga também, né? O yoga é super facial, né? Treina muito a face. As pessoas eu falo, nossa, parece que a pessoa acabou de fazer um botox, assim, uma coisa que a pele... Ela parece que tá tudo no lugar e ao mesmo tempo você tá numa paz, assim, no olhar. Então, eu foco muito mais nisso, mas eu não sei eu não conheço, né? É uma coisa muito... Nunca parei para estudar o que traz o tônus pro rosto. Pro corpo, eu entendo, quando você faz o estímulo do colágeno. Então, você precisa da carga mecânica. E a bola, quando você tem a pressão do corpo em cima da bola, isso também vai gerar uma carga mecânica. Isso vai gerar um estresse maior nesse tecido e vai dar uma tonicidade facial. No caso do corpo, no rosto, é da mesma forma? Então, o rosto é um pouco particular, é um pouco diferente, tem coisas parecidas, porque nós temos faces profundas também no rosto, né? Então, a gente tem esse trabalho que também a gente pode pensar, então, nessa mesma tonicidade muscular, principalmente nessa musculatura mastigatória, né? A gente pode pensar nisso. Até a musculatura da testa, né? Da galha aponeurótica, a gente pode pensar nisso. Só que os músculos da mímica são diferentes. Os músculos da mímica, eles estão mais relacionados com a face superficial.
né? O que seriam músculos da mímica? Eu Os fiz uma cara de, mas tipo, o que é isso? Os músculos das nossas expressões faciais, né? Chama músculo da Músculos mímica? da mímica. Os músculos do rosto, né, que a gente utiliza para expressão facial e comunicação, né? São músculos que eles têm algumas qualidades diferentes. Então, por exemplo, o músculo, os músculos do nosso corpo, eles estão ancorados em parte, ou as duas, ou os dois tendões, ou pelo menos um tendão, no osso e músculo e fáscia, né? Os músculos da mímica, eles estão ancorados na pele. Então, assim, tem uma diferença anatômica e eles respondem de outra maneira também, entendeu? Então, por isso que esse trabalho ainda é muito novo ainda, o trabalho dos exercícios faciais pelo ponto de vista facial. Porque a gente ainda está estudando como a face superficial reage a esses estímulos. São diferentes, né? Então você me perguntou qual bolinha que eu uso. Então, assim, se você for pensar então na face profunda, então você pode pensar mesmo nisso que você estava falando, né? Em toques mais profundos, né? Em fazer esse derretimento e tudo isso. A face superficial, ela talvez é mais sensorial, né? Então, algumas coisas a gente já sabe. Então, você pode trabalhar com uma bolinha com menos pressão, fazendo toques suaves para despertar a percepção, né? E pensar muito nesse deslizamento entre as camadas também. Eu gosto muito de pensar nesse deslizamento entre as camadas, porque vamos tentar explicar assim também de uma maneira para as pessoas entenderem. Então, assim, tem a pele, né? Tem a epiderme, tem a derme, que tem até alguns autores que falam que a derme também é fácil, mas não vamos entrar nesse assunto. Sim, não. Então, assim, epiderme, tem a derme, tem uma camada de gordura. Entre as camadas de gordura tem a face superficial, né? E depois disso, então, teria tecido conjuntivo ou perifácie e depois a face profunda. Então, todas essas densidades que estão antes do músculo, a gente vai trabalhar de uma maneira mais suave, mais superficial, né? Porque senão a gente vai direto para a face profunda, sabe? Sim. Então, por isso que até essa parte que eu trabalho, que eu chamo de estimulação sensorial, que é uma das fases do Gaia Facial Fit, do treinamento, ela é mais superficial mesmo, sabe? Pensando na tonicidade tissular, né? Então, é diferente tonicidade de músculo e tonicidade da fáscia, sabe? Sim. Conseguiu entender? Não, consegui. Igor, cadê o Igor? Tá aí? Pega aí não tem uma caixa rosa aqui numa dessas chairs? Pega essa caixa rosa que tá aí, tá vendo que tem uma caixa rosa ali? Pega ali pra mim, tem um negócio que a gente vai explicar pra galera que vai ser bem legal. Ali, ó, tá em cima de um desses equipamentos, não tem uma caixa... Ah, já sei, tá atrás do meu último equipamento aqui atrás. Embaixo da caixa de bolinha amarela. Então, eu acho que o raciocínio é parecido com o que a gente fala no Move Flow mesmo. Da pressão da bola de acordo com o tipo de estímulo em relação às camadas. Eu não falo desse assunto do rosto, quando me perguntam muito, eu falo assim, gente, não é uma coisa que eu estudo, né, pra entender, mas parece ser bem parecido. Abre aí pra mim, essa caixa tem uma esponja aí dentro. Sabe, tipo esponja de lavar louça? Essa é a minha caixa do curso, do Gato Félix. Não é. Você esponja de lavar louça? É que você não lava louça, né? Você nem sabe o que é esponja de lavar louça. Pode ser. Isso se chama esponja de lavar louça. Esse ser humano pra quem não lava. Pra quem não lava louça, prazer, isso é uma esponja de lavar louça. E aí é mais ou menos assim que eu explico, né, no curso. Vê se faz sentido pra você e se, de repente, a galera que tá aí ouvindo a gente falar meio grego, se elas entendem, né? Então, essa bola aqui, ela tá mais cheia. É a mesma bola, só que eu uso cheia e uso ela mais vazia. Essa bola aqui mais cheia, se eu tiver com ela, vamos supor que tá contra a gravidade, né? Vamos supor que o meu corpo tá em cima, né? E aí faz uma pressão muito grande, já vem direto nessa camada aqui, que é como se fosse a camada mais profunda, né? Agora, se eu faço algo mais leve, ao contrário,
aí eu consigo pegar mais essas camadas mais superficiais. Se eu vou com essa bola aqui, que é mais leve ainda, é mais superficial ainda. Então, isso que vai determinar a profundidade. Que aqui, eu normalmente, para ficar visual, é como se fossem essas camadas que a Erika falou. Então, aqui é a mais profunda, aqui é a mais do meio, né? Mais misturada ali com a gordura. E essa mais... aqui, que é a da nossa pele, né? Seria mais ou menos isso? É isso aí. É isso? É. Então, ó, é isso aqui, gente. Então, acho que tem mais a nesse ver, caminho. assim, com a pressão que você coloca. Independente de qual bola que é. Isso. Essa daqui se você colocar uma pressão suave, também você pode também sim. estar trabalhando as camadas as densidades, né? Mais superficiais. E é isso, depende do seu foco, do seu trabalho. O que eu sempre sugiro? Começar das camadas mais superficiais para as mais profundas. Né? Então, sempre fazendo esse trabalho, assim, de dentro... Não, de fora... De fora pra pra dentro. Então, isso Muito bom. é uma sugestão. Mas depois eu quero aprofundar mais esse assunto com você no particular, Tá. pra gente criar alguma coisa. Porque eu acredito que dá pra usar mais, né? E eu quero entender, eu quero estudar mesmo, mas com alguém que já faz isso há mais tempo. Que eu nunca me aprofundei. Não é uma coisa que nos nossos estudos não se fala tanto, né? Se fala, assim, o que já ajuda muito é que você fala sobre os trilhos e os trilhos anatômicos, muitos deles, né? Acho que 5 dos 12 fazem a conexão da cabeça aos pés. Sim. Né? E além dos braços, dos trilhos dos braços também. De forma integrada, são 5 isso. Os outros são desmembrados, né? Que a gente tem as linhas funcionais e as linhas dos braços, que aí são sinérgicas essas linhas. Sim, mas também já trabalham no posicionamento da cabeça, que também já é super importante. Porque Ou seja, se você não tem um bom posicionamento da cabeça, papada, né? Também você acaba tendo mais flacidez, papada e tal. Então, a queda, né? A ptose da pele. Então, isso tudo ajuda. Você falou alguma coisa da parte emocional também, refletir no rosto? Não tem nada. Tô fazendo, pergunta talvez muito idiota. Não é idiota. Porque você falou agora da papada, e eu já reparei que tem épocas que parece que eu tô com mais papada, tem épocas que menos, mas não é somente pelo fator eu engordei ou emagreci. Eu vejo que também isso tem muito a ver. A gente faz o exercício, aí você falou de uma coisa, a gente fica com uma autoestima melhor. E eu acredito que essa autoestima fica melhor até porque talvez questões emocionais que você trabalha pelo corpo e age emocionalmente. Porque às vezes a papada tem muito a ver com a nossa postura do momento atual. Tipo, se eu tô com medo, é tendência que a gente fala pra dentro e aí você gera uma papada, né, também. Ou você se retrai. Você fica numa posição de mais recolhimento, né, isso vai interferir. Com certeza. Do que se você tá com uma postura... Até a voz muda, né? Muda completamente. Não, isso, assim, foi muito legal, assim, que quando eu comecei a estudar, isso me encantou muito, né? Porque tem um livro do Darwin que fala sobre as nossas emoções. E aí tem tudo a ver, assim, com o conhecimento da movimentação natural e que fala... Então, assim, primeiro eu comecei a estudar isso, né? Eu comecei a pensar, poxa, se tem um movimento que é natural, né? Que é biológico, são os movimentos da face. Porque muitos dos nossos movimentos são culturais, mas o movimento do rosto não. O movimento do rosto... Tanto um nenenzinho da China e você vai pegar um outro nenenzinho ali indígena do Mato Grosso, no Brasil. Eles vão ter as mesmas expressões. Eles vão... Por quê? Porque isso é algo ancestral, tá no DNA. Então, a gente aprende isso muito antes da linguagem. É uma maneira instintiva de você sobreviver. Então, o bebê começa a falar ali, começa a se comunicar com a mãe a partir disso. Então, é algo que está muito enraizado. Então, é um movimento muito ancestral. Uau! Né? Então, assim, isso foi uma das coisas que eu falei assim, eu acho que eu tenho... Para começar a dar os cursos online, eu falei, vou começar a dar aula pelo rosto, porque eu acho que é uma coisa mais universal, né? Os movimentos do rosto do que os movimentos do corpo, porque às vezes você precisa de uma anamnese, saber como a pessoa está se movimentando, enfim, saber algumas coisas, e já o movimento do rosto não, entendeu? Sim. Então, assim, e aí o que eu percebia também, é o que você falou, a partir dos movimentos do rosto, você fica mais relaxado, você relaxa a musculatura, e isso faz com que você tenha um benefício psíquico também. Então... Até uma outra curiosidade, por exemplo, o Botox. O Botox,
ele pode ser utilizado em pessoas que são muito ansiosas e depressivas. Por quê? Porque a testa tem uma conexão tão forte com as nossas emoções, com a preocupação com a ansiedade, né? Que pessoas podem tratar dessa questão, né, psicológica com injeção de botox. Entendeu? Porque já tem uma sinapse que está muito estabelecida ali. Então, você melhorando uma coisa, você melhora a outra. Né? Então, isso é interessante. Então, meditação é o novo botox. Eu adoro essa frase. Gente, então, calma. Senão... agora tá liberado o botox, não, né? Não é isso, tá, gente? É o bom uso, né? Com prudência. Você pode usar, entendeu? É um recurso, né? Mas, assim, se você aprender a relaxar a musculatura da testa a partir da sua consciência de falar assim, putz, eu não preciso ficar apertando isso aqui, porque às vezes você nem percebe, né? Então, você melhorando a própria percepção, tendo alguns momentos de relaxamento, fazendo as massagens, isso tudo você já ajuda. Sim. Nossa, faz todo sentido. E eu observo, né, que a gente tem aí vários exemplos, né, da mulherada do universo da fáscia, estão todas mais bonitas do que quando eu as conheci alguns anos atrás. Eu comecei a me envolver com esse estudo desde 2013. Mas aí em 2017 que veio o boom, que até foi quando também eu criei o Movie Flow, aí eu comecei a conhecer mais pessoas, e eu venho vendo essas pessoas que fazem esse tipo de treinamento, e as pessoas estão mais bonitas, homens e mulheres. E é curioso, né? Não sei se pode ser coisa, sei lá, da minha só percepção, sei lá, mas eu vejo as pessoas mais bonitas. Mais relaxadas. Imagina unindo realmente com um treino para o rosto, especificamente, que é o que você faz. Tanto que ela é a mais bonita, tá, gente? De todas nós. Ela é a mais bonita de rosto de todo mundo. Então, vamos cuidar do rosto. Mas eu acho fantástico, cara. E você falou uma coisa muito legal, que da gente fazer isso de forma sustentável com zero lixo, né? Então, da gente ser o mais saudável possível, né? Que a gente vai viver mais é um fato, mas o como a gente vai viver são escolhas que a gente faz. Então, aí você começa a entrar em vários outros aspectos. Você fala de alimentação, você fala do corpo, você fala da mente, você fala da prática corporal, você fala da prática facial. Então, tudo isso, no fim, é para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, né? Isso. Vida saudável, para que ela esteja bem com ela mesma e que ela seja uma pessoa funcional até ficar velhinha. Você se imagina velhinha, saudável, fazendo tudo? Como que você se vê? Com certeza. Nossa, eu tô trabalhando para isso. O envelhecimento é uma coisa que eu penso, acho que desde os meus 30 anos. É muito louco, né? Porque é uma coisa que eu sempre pensei e que eu me preparo para isso, sabe? Então, assim, não só cuido do meu corpo, da minha alimentação, da minha vida emocional, terapia, acho super importante. Meus esportes, me desafio. Então, acho que é um conjunto, né, de coisas. E, ao mesmo tempo, eu vejo e falo, poxa, desde que eu comecei a fazer os exercícios faciais, né, que 5 anos, vou dizer, comecei, assim, a fazer mais... Estava com quase 40. E eu envelheci, né? Então, assim, não é uma coisa que não tem como parar o tempo. A gente tem que ir lidando com ele, né? Mas como a gente pode fazer isso da melhor forma possível? Né? Você não vai largar a mão, eu não vou, né? Eu não vou largar a mão, né? Mas também aceitar todos esses processos que acontecem, né? Então, é um super desafio, né? Eu já pensei algumas vezes, eu falei assim, gente, não dou certo para falar de saúde, de beleza e estética, prefiro entrar mais no campo da saúde, porque também é muito louco, assim, a história da internet de você se expor e falar sobre isso, porque é um assunto tão delicado, Fê, você falar sobre estética e sobre beleza, porque existe na internet os haters, as pessoas que aparecem lá na sua mídia para falar mal, entendeu? Sério, que tem gente que para a vida pra falar mal com você? Não, assim... Ali do seu trabalho, que é tão maravilhoso. Não, a pessoa não entende. Não, eu sei. Mas, assim, a gente tá exposto, né? Então, tá exposto a isso. E
E eu, graças a Deus, tenho muito pouco hater. Mas assim. já passou por algumas situações. Já passei por algumas situações. E, por exemplo, sei lá, uma pessoa chega e fala assim, ai, mas você tem botox na testa. Tipo, o que você tá falando? Você tem botox na testa? Sabe, assim, uns ataques que eu falo assim, gente, como assim? Pra quê, né? A pessoa tá parando ali o tempo dela pra falar sobre isso, sabe? Mas, enfim, é isso, assim. Então, a gente poder se sentir bem e fazer com que as outras pessoas se sintam bem. Isso dá um significado no trabalho também, né? Sim. Então, isso é uma coisa que... E pra onde que você tá levando, assim? Seu foco vai ser manter, então, o Gaia Facial Fit, ser representante, embaixadora do Movinet, né? Movinet. Movinet, continuar espalhando isso pra mais pessoas. Pra onde você tá indo com as coisas que você faz, assim? Tem algum objetivo? Tem algum sonho profissional com isso? Ou pessoal? O que tá envolvendo? O que te motiva? Como eu falei, assim, eu me motivo muito, eu gosto muito de ensinar. Então, isso é uma coisa que faz muito sentido para mim, né? Eu tenho cada vez mais lidado com um público mais maduro. Então, isso é uma coisa também que me incentiva muito a continuar meus trabalhos com isso. Então, eu tenho aqui na cabeça alguns cursos mais voltados também para o corpo, né? Para o movimento, para esse público, né? Eu tenho já um curso online que chama Longevidade Funcional, que é o Gaia Longevidade Funcional, que eu fiz junto com uma colega e amiga minha, que a gente une treinamento funcional com movimentação natural. Já estou pensando num outro curso que eu vou fazer ano que vem. E também uma linha de produtos, agora produtos para a pele também, voltados justamente por conta da minha própria necessidade, de achar produtos que sejam sustentáveis, orgânicos, com menos toxicidade, isso tudo, né, que eu acabo pregando, e aí eu tô desenvolvendo essa linha de produtos. Então, em breve também eu vou lançar. Que legal. E cada vez mais essa vida nômade, né, que eu tava conversando com você. Cada vez eu tô menos em um lugar, eu quero estar em muitos lugares. A minha vida, quando eu decidi fazer hotelaria, porque eu gostava de viajar, eu acho que agora, nesse momento da minha vida, eu tô tendo essa oportunidade de poder ficar viajando, né? Então, isso é uma coisa que... Te dá liberdade geográfica, que me dá liberdade. E a história do online, da internet, me dá essa possibilidade de espalhar o conhecimento para muitas pessoas, né? E eu gosto muito de trabalhar com o público final também, sabe? Isso que eu ia entrar nisso agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é vegana? Não. Não? Você come de tudo? Como de tudo. Você come doce? Como. Você gosta? Adoro. Você tem um pecado. Que bom! Não, nossa, não sei, mas eu tenho uma coisa aqui pra você, então. Nossa, eu adoro. Eu sei, açúcar não é bom pra fácil, então, gente. porque você falou de alimentação. Glicação não é bom, mas assim, a gente faz o que dá, entendeu? Entendi. Então, um pouquinho tudo bem. Um pouquinho tudo bem. Não pode ser muito, né? Não pode ser. Então tá bom. Só pra gente saber que vai chegar uma coisa aqui legal aqui pra ela. Interessante você falar disso, porque você começou... era muito focado em profissional ali, o treino Gaia, né? Apesar que muita gente devia te procurar pra praticar, porque se interessava por aquele tipo de movimentação. Mas sua comunicação era mais voltada pro profissional ali, né? Depois que você começou a migrar mais pro lado... mais generalista, como você fala muito essa palavra, né? Meio que para incentivar as pessoas a terem um estilo de vida saudável. E o Gaia Facial Fit já nasceu direto para ser para o público final. Em nenhum momento você... não, você teve uma iniciativa que você treinou algumas pessoas. Eu treinei alguns professores, mas... Que tem até uma professora minha, que ela é sua embaixadora, que é a Sandra. Isso aí. Sandra, que é de Recife, ela é apaixonada pelo Gaia Facial Fit, ela faz. E ela está mais bonita. O rosto dela... Olha aqui que chegou pra você. Ah, meu Deus! Vem aqui o nosso James Igor. Alfred, James. Por que eu te perguntei Vergano? Porque a gente tá com uma parceria agora, peraí. Olha que lindo. Olha só. Que é com a Doce Delírio, que é uma confeitaria maravilhosa que a gente tem aqui no bairro. E a gente trouxe esse bolinho pra você. Que ótimo. E aí tem uma mensagem aqui pra você. E eu falei assim... Eu falei, Sandra, que é a dona da confeitaria, eu não sei se uma das minhas convidadas come, né? E aí tem um brigadeiro aqui vegano também pra você. Como também.
Mas aí eu falei, não sei, eu vou dar os 2 pra ela, tá? Então, se você quiser comer agora, fica à vontade. Esse daqui é um outro que é pra mim, também. Nossa, tá, Ó, vamos experimentar. vamos experimentar. Aí tem Tá. também aqui o brigadeiro vegano pra você. Eu falei, não sei, né? Não sei se ela gosta, se ela não gosta. Ai, eu adoro, mas... Esse, se não me engano, acho que é de abacaxi. tá com carinho de ser abacaxi. Falei, eu não sei se ela gosta de chocolate. Amo Ai, chocolate. meu Deus do céu. Eu também vou experimentar o meu. Bom, vou experimentar. Eu adorei esse... Tá escrito, Érica, a belezura da vida está nos momentos mais simples e doces. É isso aí. E sabe o que eu fiquei na dúvida? Eu coloquei. Eu pedi essa plaquinha com Érica sem H. Sou eu Érica com H ou é sem? Então... Eu fiquei na dúvida porque tem lugares que tá escrito com H. E no seu do Treino Gaia tá escrito. E também no do Gaia Fashion Fit. Fashion Fitness. Fashion Fit. Fashion Fit. Tá sem H. Então, porque assim, quando eu fui pro No Limite, a minha tia fez numerologia e falou assim, se você colocar um H, vai dar número 1. E número 1, é que queria ganhar, né? Eu não fiquei em primeiro, fiquei em segundo no Limite, mas foi uma energia do número que ela falou que ia ser legal, ia ser importante. E assim, com todo esse meu processo de voltar ao natural, dessa reconexão, eu comecei a questionar. Eu falei, gente, não tem coisa, não tem, nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. Cada um tem a sua energia e tudo bem. Aí eu resolvi voltar pro Érica sem H. Ah, então não tô louca. Era com H que você usava mais. E agora você tá usando mais. sem Agora o H. agora eu que tirei. é o seu nome, então, é sem. É sem, mas aí, como as minhas mídias estão com H, algumas eu deixei. Entendi. Ah, então acertei, coloquei o seu nome, coloquei o nome dela. Tá muito bom, viu? O bolo da Sandra é super caseirinho, assim. Você quer experimentar do meu de chocolate? Eu queria experimentar do dela também. Vamos trocar. É muito bom. E é bom que, assim, é uma dose pequena, né? Você não precisa comer um bolo inteiro. Nossa, é bom. É abacaxi com coco. Muito bom. Esse aqui tá uma delícia. Gente, sigam também. @docedelírio, tá? Da Sandra. Obrigada, Sandra, por fazer a nossa tarde feliz. Depois do almoço ainda, né? A gente tá gravando depois do almoço, dá mais cafezinho vontade. só. É verdade. Você quer um café? Não? A gente já tem aqui a cafeteira agora. Quer? É? Pega lá, tira lá. Você sabe usar a máquina ali, ó? Então tá... Nossa, qual que você gostou mais? Ai, não sei, tá tudo tão bom. Quer ir trocando? Tá muito bom. Gente... Mas eu fui vegana. Uhum. Vegana não. Nunca fui vegana. Eu fui vegetariana durante anos. Acho que uns 10 anos. Aí, de repente, um dia eu falei, ai... Tô com vontade de comer um hambúrguer e comi. Como que é a sua alimentação? Eu vou em nutricionista. Porque você é uma pessoa que, desde quando eu te conheço, você tem... Eu não vejo você oscilando. Eu já me viu magra, mais gordinha, mais fofinha. Eu sou uma pessoa que eu tenho um desafio muito grande com doce balança. mesmo. Eu gosto de comer doce. E eu assumo que eu tenho uma questão de compensar os meus momentos com açúcar. Então, tô feliz, doce. Tô triste, doce. Vamos celebrar, doce. Ah, sei lá, tudo. Eu tenho uma questão com doce que realmente é algo que eu tenho que lidar com isso. Acredito que é porque desde a infância, pra mim, o doce sempre foi uma compensação. Depois do almoço pode, se você fizer isso, você pode comer. Tá. Ah, você tirou, sei lá, uma nota, não sei o que lá. Então, o doce sempre foi associado à recompensa pra mim. E acho que pra muita gente, né, foi associado assim. E você é uma pessoa que eu nunca te vi oscilando. Não. O seu Não, mas corpo... É pouco. Eu oscilo pouco. Mas, assim, eu faço muito esporte. Eu faço muito esporte, assim. Eu acho que eu me considero uma pessoa bem ativa, assim, sabe? Então, todo dia eu faço alguma coisa. Isso sempre, né? Mas... eu não como tudo que eu gostaria. Porque eu sou comilona, assim, eu adoro comer, é um dos prazeres que eu tenho. E eu acho que uma das coisas que eu também sofria de trabalhar na cozinha era isso, sabe? Porque eu não podia comer, não era muito fácil pra mim, assim. E aí, o que você considera ser um estilo de vida saudável? Quais são os pilares? Você teria alguns pilares seus? Porque eu olho pra você, eu vejo saúde. Sabe a personificação da saúde? Nossa, tudo isso. Você colocou açúcar em alguma coisa? Não, né? Ah, tá ótimo. Você toma com açúcar? Pode ser. Mesmo? A gente toma tudo sem açúcar. Não, tá Pra mim bom. pode ser sem. Tá. Por favor. Então, eu acho que o pilar da saúde é o equilíbrio.
é tudo no equilíbrio, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tento não radicalizar. Não radicalizar, assim. É, então, por exemplo, eu como de tudo, eu como tudo que eu gosto, mas eu tento ir balanceando, sabe? Sei lá, um dia eu comi um pouco mais de doce, no outro dia, no café da manhã, eu tento tirar um pouco de carboidrato, meio que eu fui aprendendo. Mas eu vou na nutricionista com regularidade, me peso, faço bioimpedância, sabe? Eu tenho essa preocupação. Atividade física eu gosto muito de fazer e gosto muito dos esportes, né? Então, isso é E uma a sua coisa que... rotina de atividade física? O que você faz ao longo da sua semana? Você vai variando? Você tem uma coisa que você planilha? Hoje eu tô a fim de fazer tal coisa. Que você faz muitas coisas diversas, já fez muitas coisas. Hoje você faz mais algum tipo de atividade. Eu vejo que você posta um pouco de tudo ali, né? No seu... Galera, no @treinogaia, ela compartilha muito o que ela faz. E você, às vezes, dá dica de exercício. Às vezes é funcional. Às vezes é subindo numa árvore. Às vezes é pulando de uma pedra pro chão, do chão pra pedra. E carregando as coisas. Cada hora de um jeito. É assim também no seu dia a dia. Tem esses momentos, né? Que eu também gravo os vídeos e tudo. Mas, assim, eu faço kitesurf, né? Que é uma coisa que eu tenho feito bastante, porque eu tenho ido bastante pro Ceará, na Ilhabela também. Eu pedalo, eu tô correndo com a Corrida Ancestral, do meu amigo também, que faz um trabalho de movimentação natural e corrida. Que mais que eu faço? Eu não tô jogando beach tênis agora, porque eu machuquei meu ombro, mas eu também jogo. Machucou como o ombro? Fazendo umas macaquices na barra. Ai, obrigada, Henrique. Aí acabei machucando. Leva esse daqui pra... Mas... Pra não ficar aqui. Obrigada, James. James Igor. Mas é isso, eu faço essas atividades, faço bastante, caminho bastante, tenho uma cachorrinha, passeio com ela 4 vezes por dia, então já é... Mas não tem uma regra, assim, no sentido de o tempo que você faz, o que você faz, no dia você tem alguma... eu tento fazer assim, agora eu voltei a fazer uma prática de parkour com o meu professor, que ele também tem uma visão de movimentação natural. Também. Então, só que o parkour, olha só que interessante, o parkour, ele tem a raiz do método natural, que é o mesmo da movimentação natural. Então, assim, eu não faço aquelas acrobacias, mas a gente trabalha aquela coisa mais raiz, assim, da movimentação natural, entendeu? Então eu gosto de ter um professor que vai ali, me dá um desafio, me coloca um negócio, vamos fazer isso aqui, e eu me sinto mais segura também, porque não é uma coisa que eu sempre fiz, eu fui fazer depois de velha, entendeu? Então é uma coisa que... Meu Deus, que velha ela! Aí também até uma curiosidade, né? Que é legal porque eu não entendo muito do que você faz. Pra mim, eu vou bem, sabe? Querendo aprender. Uma pessoa pode começar, você já falou, o Gaia Facial Fit, a pessoa pode começar de qualquer idade, mesmo depois dos 50, as mulheres têm resultados. E a movimentação natural? Porque como eu venho, histórico, primeiro, musculação, aulas coletivas, depois o Pilates e agora o Move Flow, que o Move Flow é uma técnica que trabalha o corpo como um todo de forma integrada, mas ele é bem seguro. Inclusive as pessoas gostam muito porque ele é confortável no início. Os desafios vão vindo gradativamente e abraça muito as pessoas, principalmente as pessoas com dor, né? Que de repente em algum momento alguém fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode torcer, não pode estender, não pode flexionar, porque senão você vai piorar. E aí o Move Flow ele vem e de uma forma suave ajuda a ir melhorando essa mobilidade até que a pessoa ganha grandes movimentos, ela nem percebe. Do pouco que eu já fiz 2 experiências com você presenciais, que foi uma lá no parque. Lembra que a gente fez Você lembra que a gente fez um evento no parque? Super legal. Eu, você e a Ana. Super legal. A gente fez um evento no parque, aí foi lá que eu fiz a primeira vez. Depois eu fiz eu também acho que fiz num encontro pré-Face Experience, se não me engano. Acho que não sei se você tava naquele evento. Tava sim, eu acho que teve uma experiência com você. E aí também fiz no Mover Glue, que foi evento da Ana também. Mas será que foi só isso? Eu teve mais uma 4ª vez. Mas enfim, eu fiz poucas experiências. Não me considero uma entendedora disso. E eu nunca fiz nada de ginástica natural. Nada. Mas essas ocasiões eram movimentos que são naturais, mas que para quem curte
vai, faz, é uma coisa. E como é para uma pessoa que, de repente, tem um monte de trava com o corpo? Tem regressões, assim, é possível Tá. todo mundo fazer. Sempre tem como regredir, tem como progredir e tornar aquele desafio possível para a pessoa, para que a pessoa possa fazer. Né? Então, qual é o pensamento? A movimentação natural é para quem tem um corpo humano. Então, tudo que a gente propõe é biologicamente possível, a não ser que a pessoa tenha mesmo uma limitação, uma dor e algo que impeça ela de fazer, mas tudo existem possibilidades e meios de fazer, sabe? A gente não existem técnicas, né? No MoveNet, por exemplo, é um método que tem muitas técnicas. Então, você pode aprender as técnicas e evoluir a partir disso e adaptar em ambientes diferentes, né? Porque isso também é muito da movimentação natural, essa adaptabilidade. Mas também sempre você oferecer tarefas, sabe? Você faz isso, vai do ponto A para o ponto B e deixar a pessoa se virar, assim, ela ter autonomia para ela fazer, e não tem certo, não tem errado, tem aquilo que ela consegue fazer, né? Então, qualquer idade a pessoa consegue Qualquer idade. começar. Eu fiz durante muitos anos os trabalhos com os SESCs, né? Ai, que Então, legal. assim, é super acessível para qualquer pessoa e de qualquer idade. Nossa, que legal. Não imaginava, porque normalmente eu vejo mais nas fotos o pessoal mais jovem. Então, seria legal apresentar pra galera mais velha que, de repente, acha que não pode fazer determinados tipos de coisas e deve ser gostoso de resgatar isso. Né? Essa questão dos movimentos que você já vem de base, né? Que de repente eles acham, não pode isso, o médico falou que não pode aquilo. Enfim, imagino que pode ser uma coisa para se pensar também, uma Com coisa para os 50 a mais também na movimentação natural, porque a gente não vê tanto essas pessoas fazendo, né? Mas os SESCs era um sucesso, assim, era muito legal. As pessoas faziam e era isso, a gente adaptava para ser desafios possíveis. Então, sei lá, fazer uns exercícios de equilíbrio, tem medo de subir em altura, a gente coloca uma madeirinha no chão. E aí a pessoa faz ali os exercícios de equilíbrio, sabe? Então é possível fazer. Entendi. Ô, Rafa, quanto tempo a gente tá aqui já? 1 hora? Olha, o meu time aqui tá bom, porque quando dá 1 hora eu já vou sentindo, né, que tá dando o nosso tempo. Se deixar, a gente fica aqui comendo, então a gente vai que vai até... Fica 2 horas aqui falando. Curtiu o papo? Curti, super. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Falamos. Você contou sua história, falou sobre o treino Gaia, sobre educação física, yoga, enfim, autoconhecimento, estilo de vida saudável, o Gaia Facial Fit. E acho que a gente conseguiu contar a sua história por uma ótica que talvez você ainda não tenha contado ainda, né? E eu costumo falar que o podcast é uma oportunidade de a gente ganhar uma mentoria gratuita. E o fundo de toda essa conversa, para mim, né, te vendo de fora, é muito o que eu vivo, o que eu acredito, eu colaboro e eu sirvo as pessoas porque eu tô falando do que eu realmente acredito, o que é verdade para mim, é muito genuíno, assim. E acredito que você ter se tornado empreendedora foi mais pela necessidade de você compartilhar isso com outras pessoas, né? A empreendedora veio depois para poder contribuir com mais gente, né? Então essa coisa, deixa eu fazer melhor para atingir mais pessoas, não foi ao contrário, né? Do que às vezes muita gente quer empreender sem saber com o quê, né? E você veio com uma mensagem, né? E você quer empreender e usar as redes sociais para você impulsionar mais isso, você faz isso brilhantemente. E você só colabora com coisas que são boas para a sociedade, né? A coisa do mente-corpo, o estilo de vida saudável, o motivar, o inspirar. Então, eu quero dizer para você que continue, né? E que Obrigada, você, Fê. assim, expanda mais, porque o que você faz é muito bonito, é algo que eu acho que pode ajudar muita gente, muita gente. Enfim, eu sei que o treino Gaia, de repente, hoje ainda não você está mais representando o MoveNet, mas eu vejo que o treino Gaia pode ajudar muita gente também, né? Que aí é mais a Érica. E, enfim, conta comigo no que você precisar, Obrigada, sempre. Fê. Sempre. Adoro o seu trabalho também. Obrigada. Adorei ser sua aluna. Seu curso é Obrigada. incrível. Obrigada. E eu acho que o trabalho que você vem fazendo também no Brasil é muito importante.
e inspira muitas pessoas também a seguir esse caminho, né? Porque eu acho que, além de tudo, você é uma excelente comunicadora, né? Empreendedora, uma inspiração. Obrigada, obrigada. E acho que a gente tem isso em comum de querer também levar pra massa, né? De deixar mais simples. É uma coisa que eu tomei muito pra mim, que é justamente por eu saber... Eu entendo que eu tenho esse talento da comunicação. Então, há um tempo, eu comecei a refletir. E pra onde que eu quero levar o Move Flow? Eu quero levar pra mais pessoas. E eu só vou levar pra mais pessoas se eu for pro cliente final, que nem você fez, né? Com Gaia Facial Fit. Através dos profissionais, que é uma coisa que o MoveFlow já tem, que você participou e tudo mais, a gente consegue atingir bastante gente, mas a gente depende muito daquele profissional também disseminar aquilo. E às vezes, por conta de N razões, ele acaba colocando como mais uma ferramenta no meio da caixa dele, que é legal. Mas, às vezes, eles acabam tirando um pouco da essência do método em si e deixam ele um pouco distorcido do que é, né? Então, eu quero muito levar para o cliente final ele na essência, né? Então, por isso que eu vou cada vez mais investir em levar para pessoas consumidoras mesmo. Por isso que tem a plataforma, né, do MoveFlow 1% todo dia. Por isso que tem o podcast, porque através das pessoas que estão com você, e a mesma coisa, ambas as partes, a gente compartilha de um público que, poxa, o que é isso, né? Como que eu posso fazer? Onde que eu posso praticar? E a gente começar a pegar vários pontos de contato, usar essa nossa facilidade que a gente tem para contribuir, né? Então, eu acredito que é muito por aí. E para quem quiser saber mais do MoveFlow, vai lá no site, moveflow.com.br. Até a gente tem um cupom de desconto para quem quiser acessar a plataforma do MoveFlow 1%, que é o FEFlow. Então, você tem lá um desconto para acessar a plataforma. E é uma forma que eu tenho de doar meu tempo para que atinja mais gente, né? Então, é isso, né? Você também veio aqui, doou seu tempo para poder impactar mais pessoas com a sua história. Tenho certeza que elas foram impactadas. Como eu aprendi muito, depois eu quero estudar com você essa parte da face do rosto melhor e voltar a fazer. Eu já fiz algumas coisas com você, mas para quem quiser também, fala os seus canais para o pessoal te achar também. Já faz seu merchan, seu jabá agora. Eu tenho Gaia e o Gaia Facial Fit com I. Gaia com I. E facial... Não é de fáscia, é de facial, Facial fit, né? Você tem conteúdo de YouTube já? Tenho também. O mesmo treino Gaia, Facial Fit, tenho também. Tá, então encontrem ela nesses canais para você saber também o seu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Você tem site também, né? Tem o site. Tem o site também, ela tá toda digitalizada. A gente só colocar treino Gaia que você vai achar ela. Gaia Facial Fit, você vai achar todas as redes. E vai seguir essa maravilhosa que inspira, né? E que ajuda tantas pessoas com o que você faz. Muito obrigada pela presença. Pelo convite. Adorei. Foi ótimo, adorei o docinho. Pode agradecer também. Imagina. Obrigada, Sandra, @docedelírio. Então, você quer acompanhar também todas essas maravilhas que a Sandra faz, vai lá no @ dela. E se você for de São Paulo, não, ela só tá aqui em São Paulo, mas você pode encomendar também para você provar que são doces bem gostosos, bem caseiros, gente. Então é isso. Você que ficou aqui até o final, guerreiro, guerreira, muito obrigada. Aproveita, se inscreve no canal, comenta, compartilha com alguém que vai aproveitar esse conteúdo dessa mentoria de qualidade de vida, de equilíbrio, de bem-estar, que foi essa história inspiradora da Érica, e esperamos você no próximo episódio.